Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 do mês de abril do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 5 de Nissan do ano 5782. Estamos já com 212 dias transcorridos do calendário judaico. E nós estamos aqui no mês de Nissan, que é o mês da redenção, é o mês com Mashiach. É o mês em que os nossos sábios falam que é o mês dos milagres, pois realmente um grande e maravilhoso milagre aconteceu quando o povo judeu saiu livres, libertos da terra do Egito. Então, o grande milagre de onde nenhum escravo conseguiu sair e os que tentaram foram mortos, mas o povo judeu saiu em torno de 5 milhões de judeus vivos, inclusive com a autorização do próprio Paró, mandando que eles fossem embora rapidamente. Então, 5 milhões de judeus saíram do Egito. O grande ditador da época, o grande dominador da época, o grande escravizador da época. Saiu o povo judeu livre, liberto. Um grande milagre realmente aconteceu ali, depois de vários outros, e no transcorrer da sua jornada pelo deserto, outros grandes milagres foram acontecendo. Por isso, Nissan é o mês dos milagres, é o mês da redenção com Mashiach. É um mês em que Mashiach poderá se revelar a qualquer momento e que seja a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Então, amados, estamos aí. E já, hoje é dia 5 de Nissan, estamos aí, 10 dias para Pessach, Então, no dia 15 de abril, da semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, ao pôr do sol, vamos entrar no primeiro dia de Pessach. E para isso, nós precisamos aí, desde já, estarmos aí nos preparando para não somente a festividade, mas também, entre outras coisas, a observância, para aqueles que vão assim o fazer voluntariamente, com amor, fazer a sua casa, uma limpeza de hametz, na sua casa, e durante uma semana estar aí, comendo a matzá, o pão sem fermento, que é aquela famosa bolacha judaica, em que é a matzá, onde durante uma semana não comemos nada fermentado, Então, por isso, temos aí diante de nós a questão de limpar a casa de hametz, E aí nós vamos falar alguma coisinha daqui a pouco sobre isso daí. Ok? Então, nós estamos aí nos preparando para Pessach. Hoje também nós vamos falar sobre, dentro dessa questão do mês de Nissan, um ano novo em 5 aspectos, para o rei, para os reis, para as festas de peregrinação, para os cálculos dos meses, e para os cálculos dos anos embolísmicos e para a doação do shekel. E vamos aí falar alguma coisa sobre os dias de Ezra e Neemias, dentro desse aspecto aí. Baruch Hashem. O nosso Rebbe diz para nós nessa tarde, ele nos fala sobre um estudo vivo, Então, o que nós temos aí diante de nós é o nosso Rebbe falando que nós temos 2 tipos de estudos. Um estudo que tem realmente um objeto estático e um estudo vibrante. Então vamos ver o que o Rebbe nos fala sobre isso daí. O Edna. E dentro desse aspecto aí, o estudo de um objeto estático, o nosso Rebbe fala sobre referente a algo do passado, morto há muito tempo, é estático, duro, frio, vamos assim dizer. A única coisa necessária, o caderno que está na frente do computador,
A única coisa necessária para esse estudo é um intelecto frio e rigoroso. Então, ontem nós vimos sobre a questão do estudo da Torá. Nós não podemos fazer o estudo da Torá de forma estática ou forma fria, apenas para satisfazer uma questão do ego, certo? Apenas para fazer um exercício que a leitura, segundo dizem alguns entendidos aí, que é bom para evitar o mal de Alzheimer, por exemplo, né? Então, nesse sentido aí, é a questão, um objeto estático. Então, esse estudo, ele na realidade é um estudo que precisa apenas de um intelecto frio e rigoroso, né? E o segundo aspecto dessa questão do estudo é um estudo de um ser vivo, vibrante. Para conhecê-lo, você tem de viver com ele, mostrar-se humilde diante dele, sentir sua vida e seu espírito. E então o Rebbe diz, a verdade é o ser vivo supremo. A Torá é a verdade, ser vivo e supremo. A Torá é a revelação do coração de Deus, por assim dizer. A Torá, ela revela a verdade. E a verdade que a Torá revela, ela é eterna. Por quê? Porque Deus, ele é a expressão viva da verdade. E ele é eterno, Ein Sof, o infinito. Então, aí na questão do estudo da Torá, você decide qual que você faz parte. Um estudo de um objeto estático, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, é apenas um objeto, apenas um material frio, morto, né, estático. Ou você escolhe fazer parte de um estudo de um ser vivo e vibrante, porque quando você vai fazer o estudo da Torá, realmente com a visão em Deus, então esta Torá, ela é viva, ela é vibrante, porque Deus é assim. E automaticamente você estará em contato com a verdade Ein Sof, a verdade infinita, que é o próprio Deus. Então, por isso, amados, estudos da Torá, ela não pode ser uma coisa fria, estática. Tem que ser vivo e vibrante, ok? Então, por isso, vamos seguir em frente nessa jornada aí, ok? O nosso shalom vai aí para a Cleomota, a Vânia Ivonete de Recife, Pernambuco, o Claudemir Messias de Goiânia, Goiás, a Solange Cândido da cidade de Santa Ernestina, interior de São Paulo, aqui região de Taquaritinga, Araraquara, a Regina Viassone, São Paulo, capital, o capelão Janderley Soares e a sua esposa Jaciara Santos, lá de Recife, Pernambuco. A Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, lá em Portugal. A Elci Reginato, lá de Porto Seguro, Bahia. A Cida Santos Silva, de Guarulhos, Grande São Paulo. A Ana e família, né? A Ana Eustáquio, Manaus, Amazonas. O Ludgero Parolin Risalite, né? Três Lagoas. E a Maria Lúcia, né? Que é o nosso shalom dessa tarde aí também, né? E para o nosso Luiz Ribeiro aí, Itaquera, Grande São Paulo, que está aí conectado. A nossa paraxá semanal é Metsorá, e ela fala sobre o doente, né? Que foi acometido da doença sobrenatural Tsaraat, né? É uma doença que, na realidade, ela não tem uma tradução correta. Alguns, né, trazem como lepra, outros falam que é comparado, né, à sarna que ataca a pele, a superfície, né, das pessoas. Então, Tsaraat é uma doença sobrenatural. Ela era específica para o povo judeu, quando eles estavam no deserto, ali no deserto, junto do Mexicano, e depois no Beit Hamikdash, em Jerusalém, também
com referência a Israel. Fora da terra de Israel, nenhuma nação, ninguém era cometido disso daí. Era algo específico para o povo judeu. Depois da destruição do templo, no ano 69 da nossa era comum, automaticamente essa doença também desapareceu, ok? Então nós temos aí, durante a nossa leitura semanal da Parashat Metzorah, hoje nós estamos na nossa quarta, né? Na nossa quarta Aliá, que é o quarto dia da semana que nós estamos, e hoje fala sobre a questão da Tsarat nas casas, né? Quando as casas são acometidas também por Tsarat. E está no capítulo 14, a partir do versículo 33 e vai até o versículo 54, falando a respeito das questões realmente da Tsarat nas casas, né? E no momento mais conturbado, né, um momento de mais, vamos dizer assim, mais tenso, né, porque a casa é atacada de Tsarat. Então, mais uma vez, nós vemos aí a ação divina, que quando tudo parece perdido é onde que acontecem milagres. A partir do momento que nós estamos aí confiantes em Deus, Ele faz acontecer os milagres. Então, Tsarat em casas, né, a partir do capítulo 14, verso 33, com os comentários de Rashi, nos fala assim: Deus falou a Moisés e a Arão, para falar a Arão, dizendo-lhe: quando entrardes em Canaã, eu vos dou como possessão. Quando eu puser lição de Tsarat em uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá falar dela ao sacerdote, dizendo: algo semelhante a uma lesão apareceu em minha casa. Mesmo que o dono esteja familiarizado com os sinais de Tsarat e tenha certeza de que a lesão é Tsarat, não o afirmará como fato categórico. Ele deixará que o sacerdote o faça. Então o sacerdote ele ordenará que a casa que ele está, né, seja esvaziada antes que ele, o sacerdote, chegue e entre para examinar a lesão, para que não se torne ritualmente impuro tudo que estiver na casa, se ele realmente declarar que a lesão é Tsarat, pois mesmo que a lesão seja Tsarat, nada que estiver na casa se tornará impuro, antes que o sacerdote faça a declaração. Então, quando o sacerdote ia fazer a vistoria lá, então a ordem do sacerdote era: todos saem do interior da casa, fiquem todos de fora. Porque a partir do momento que o Kohen ele fizesse a vistoria e ele declarasse a casa com realmente o mal de Tsarat, então tudo que está dentro da casa e todos que estivessem dentro da casa seriam considerados ritualmente impuros, depois da declaração do sacerdote. Antes não. Então por isso a ordem do sacerdote era essa: todos os habitantes da casa fiquem para fora antes da chegada do Kohen. Então era isso que acontecia. Então as repercussões da impureza ritual contraída por uma casa atingida pela Tsarat ou isolada por suspeita são as mesmas da impureza ritual de um homem que teve 2 ou mais emissões não seminais consecutivas, o que será discutido mais à frente. Depois disso, o sacerdote irá para examinar a casa. Ele examinará a lesão. Se a lesão nas paredes da casa manifestar-se nas pedras das paredes, ou cobrir pelo menos uma área equivalente a um retângulo que tem 2 de seus lados iguais ao diâmetro de um feijão ciliciano, e os outros 2 lados iguais ao dobro do diâmetro de um feijão ciliciano, ou seja, correspondente a 308 milímetros, ou se consistir em manchas do mais puro verde ou do mais puro vermelho de aspecto afundado, ou manchas de uma mistura das 2 cores, parecendo mais fundas que a parede,
o sacerdote sairá da casa até a entrada da casa e isolará a casa por 7 dias. Então o sacerdote voltará no 7º dia e a examinará. Se a lesão se houver espalhado nas paredes da casa, a casa será depurada. O sacerdote ordenará que as pedras nas quais a lesão se encontra sejam tiradas, e os que as removerem a jogarão fora da cidade, em um lugar designado que ficará impuro, um lugar já designado para essa finalidade. Enquanto houver pedras impuras neste lugar, todo aquele que ali entrar se tornará impuro. Além de tirar as pedras afetadas, os trabalhadores rasparão a casa do lado de dentro, mas só ao redor de toda a região da qual as pedras foram retiradas. Despejarão o pó de argamassa que tirará fora da cidade, especificamente em um lugar impuro, como fizeram as pedras. Então tomarão outras pedras não afetadas e as levarão para substituir as pedras removidas. Um dos trabalhadores tomará outro pó de argamassa e rebocará as novas pedras na parede da casa. Após esse processo de depuração, a casa será isolada por mais uma semana. O 7º dia da semana de isolamento também conta como o primeiro dia da 2ª semana de isolamento. Se depois disso a lesão tornar a irromper na casa, depois que os trabalhadores tiveram tirado as pedras e depois que a parede da casa houver sido raspada ao seu redor, rebocada devidamente, e assim mesmo irromper, as referidas manchas, o sacerdote examinará a casa após a 1ª semana de isolamento. Se a lesão não se tiver espalhado durante a 1ª semana de isolamento, o sacerdote isolará a casa por mais uma semana, após a qual ele irá e a examinará de novo. Se a lesão houver desaparecido ou adquirido um tom mais claro ou mais escuro de vermelho ou verde, a área afetada será removida e o sacerdote declarará a casa livre dessa impureza e em seguida a purificará pelo processo ritualmente puro. Porém, se a lesão da casa se houver espalhado durante a 2ª semana, então as pedras afetadas serão removidas, a área ao redor dela será raspada, tudo que for retirado será depositado em um lugar designado para a impureza fora da cidade. O 7º dia da semana de isolamento também conta como o primeiro dia da 3ª semana de isolamento. Se a tsarate voltar após essa 3ª semana, isso será um indício conclusivo de que ela é uma lesão de tsarate onerosa na casa. E a casa, então, ela será declarada totalmente impura. Então, o que acontece na sequência? A casa será demolida, suas pedras, madeira e todo o pó de argamassa da casa, e os levará para fora da cidade a um lugar impuro. Vejam bem que aqui Deus está orientando, direcionando Moisés para falar com Arão, para com os filhos de Arão que vão exercer o sacerdócio. E dentro desse aspecto aqui, todas as orientações passadas a Moshe e Moshe repassando a Arão e seus filhos, exatamente para ser aplicado especificamente quando tomarem posse da terra prometida. Por quê? Porque ao tomarem posse da terra prometida, o povo judeu vai herdar não somente a terra, mas vai herdar as propriedades, vai herdar as casas que lá estão construídas. Então, eles tomaram posse de tudo, certo? E aquelas 7 nações foram embora ou foram vencidas durante a guerra e permaneceram as construções e automaticamente todo o território. Então, quando eles estivessem lá na Terra Prometida, haveria a possibilidade, dependendo dos fatos, da casa ser acometida de tsaraate. E depois de 3 semanas, com a intensa vistoria do sacerdote ou dos Kohanim,
Então, se no final da terceira semana fosse decretado a casa impura, então a casa seria removida, ou seja, a casa seria completamente demolida, certo? Aí, vão perder a casa, então, perdi minha casa, e agora? É aí que acontecem milagres que nós vamos ver daqui a pouco, né? Quando tudo parece perdido, vem os milagres. E o Rebbe, ele nos fala, né, em outro ensinamento, quando nós perdemos tudo, é aí que nós ganhamos tudo. Quando nós perdemos tudo, é aí que nós ganhamos tudo. Quando nós perdemos tudo, em que nós podemos nos apegar como, entre aspas, tábua de salvação, quando nós perdemos tudo o que está dentro do aspecto materialista da nossa vida do cotidiano, a partir do momento que nós perdemos tudo no sentido de anularmos o nosso egocentrismo, o nosso ego, é aí que nós ganhamos tudo. Ou seja, é aí que nós ganhamos Deus na nossa vida. E como diz o dito, né, Deus é tudo. Então é aí que nós ganhamos tudo. Por quê? Porque nós ganhamos Deus em nossa vida. E quando nós ganhamos Deus em nossa vida, Deus é tudo, então nós ganhamos tudo. E Ele vai realmente compartilhando com cada um de nós, medida por medida, no momento certo, no momento adequado e segundo realmente o nível espiritual da pessoa, o nível de caráter, o nível de prontidão, de obediência, o nível de prontidão de manter o foco no objetivo maior, supremo, né? Ele vai distribuindo também mais rapidamente, segundo o propósito que vai em cada coração para realmente fazer aquilo que glorifique a Deus, certo? Então aí é que está a questão, ganhamos tudo. Só que Ele não vai despejar tudo sobre nós, porque senão nós vamos morrer afogados. É que nem uma tempestade, que nem falam, né, uma tromba d'água, né? Quando se acontece uma tromba d'água, a gente sabe a destruição que acontece na sequência. Então Deus, ele vai dando segundo realmente vamos dizer assim, o poder espiritual de cada um, o nível em que está, ele vai dando mais ou menos, né? Ele vai compartilhando tudo, né, de forma compassada ou mais rapidamente, segundo exatamente o andar da carruagem, por assim dizer, né? Que é exatamente a questão do nosso nível espiritual, caráter, etc. e tal. Ok? Então é isso daí. Então daqui a pouco nós vamos ver aí os milagres sobre perder a casa, perdeu tudo. Então, ele demolirá a casa, né? Capítulo 14, verso 45. Ele demolirá a casa, suas pedras, sua madeira e todo o pó de argamassa da casa, e os levará para fora da cidade em um lugar impuro. Quem entrar na casa em qualquer um dos dias de um de seus isolamentos iniciais, ou seja, as 3 primeiras semanas, isto é, o isolamento não precedido de depuração, ficará ritualmente impuro até a noite. As roupas que esse indivíduo estiver usando, porém, não se tornarão ritualmente impuras, a menos que ele se deite na casa, ou ali se demore em algum outro modo, caso em que imergirá suas roupas em um mikvê, mas só se ele se demorar na casa pelo tempo geralmente necessário para alguém comer metade de um pão comprido, aproximadamente 4 minutos. Então quem entrasse na casa contaminada e ficasse ali por um tempo de 4 minutos ou mais, então ele era considerado ritualmente impuro. Só em tal circunstâncias ele imergirá suas roupas em um mikvê. Se o sacerdote for examinar a casa após a primeira semana de isolamento e constatar que a lesão de Tsaraate não se espalhou, e então depois de isolar a casa por mais uma semana, o sacerdote novamente for examinar a lesão
pela segunda vez e a lesão de novo não se estiver espalhado na casa, desde que a segunda tornou a ser rebocada, ao fim da primeira semana o procedimento a ser seguido é o mesmo de quando a lesão se espalha durante a segunda semana de isolamento. O sacerdote declarará a casa livre dessa impureza porque a lesão foi curada. Para purificar ritualmente a casa, ele tomará as mesmas coisas necessárias para purificar uma pessoa de Tsaraat: 2 pássaros, uma vara de cedro, uma tira de lã escarlate e um pouco de isopo. A vara de cedro deve ser amarrada ao isopo com a tira de lã escarlate. Ele abaterá um pássaro de maneira que seu sangue goteje em uma vasilha de barro e sobre a água de nascente. Tomará o feixe formado pela vara de cedro e isopo e a tira de lã escarlate, e mais o pássaro vivo, e o mergulhará no sangue do pássaro abatido e na água de nascente. Então ele aspergirá da solução de sangue e água de nascente aderida ao feixe e ao pássaro em direção à casa 7 vezes. Assim purificará a casa usando o sangue do pássaro, a água de nascente, o pássaro vivo e a madeira de cedro, isopo e a tira de lã escarlate. Então mandará o pássaro vivo para fora da cidade, ao campo aberto, e assim fará expiação pela casa, e ela será purificada da sua impureza. E aqui nós encerramos a leitura da nossa quarta aliá. Então, dentro dessa aliá, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala também sobre os justos podem arrepender-se também. Colocarei uma lesão de Tsaraat em uma casa. O arrependimento sincero nos eleva a níveis de consciência divina que não poderíamos alcançar de outra maneira, né? Então, esses níveis elevados espirituais da consciência de Deus, a consciência divina, nós vamos adquirindo, estamos adquirindo através de um arrependimento sincero, que é a Teshuvá. Um retorno a Deus para um arrependimento sincero, realmente para um arrependimento verdadeiro. Então, à medida que nós o fazemos, nós estamos elevando-nos espiritualmente, ok? Como a Tsaraat afeta especificamente pessoas que pareciam não ter nada do que se arrepender, isso permitia a elas conseguir uma proximidade com Deus, que normalmente era reservada àqueles que se tinham arrependido por ter cometido um pecado. Então a questão em si é o pecador, né, o pecador comum, vamos assim dizer, ele pode alcançar rapidamente bons e ótimos níveis elevados de consciência de Deus, consciência divina. Aquele que é justo, né, os grandes sábios, os grandes tzadikim, né, da história do povo judeu, o arrependimento é algo mais difícil no sentido de arrependimento de pecados. Por quê? Porque normalmente eles estão conectados constantemente, ou diariamente, ou quase que 24 horas por dia. Eles estão conectados com Deus através do estudo da Torá, de ensinar a Torá, de dar estudos da Torá e assim sucessivamente. Então estes, né, que estão assim, geralmente eles não têm tempo para outras coisas, vamos assim dizer. Então a dedicação deles é no sentido de estudar e trazer ensinamentos, mais ensinamentos e mais ensinamentos. E dentro desse aspecto eles ficam praticamente, né, vamos dizer, quase 24 horas por dia conectados com o estudo da Torá. Então aí realmente fica aquela questão, né? Eles vão se arrepender do quê? Mas aí o Rebbe diz, também os justos podem arrepender-se, porque ainda está na configuração humana. Então, tem algum tipo de falha, né? E procurar falha em tzadik é como procurar agulha num palheiro, entendeu? Né? Mas o verdadeiro tzadik,
ele nunca perde a conexão com a Techuvá, por causa da sua sabedoria, do seu zelo e da sua humildade. Então aí os tzadikim, os justos, eles estão sempre conectados com a Techuvá, porque tem realmente coisas preciosas dentro da Techuvá, né? E nesse sentido, né, não podemos esquecer que a Techuvá, quando ela é sincera, né, um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, então quando ela é verdadeira, ela faz com que a pessoa, independente do seu grau cultural ou de suas posses materiais, ele é elevado por Deus a níveis cada vez melhores de consciência divina, de consciência de Deus, ok? Apesar de esta regra ser válida para a Tsarat em geral, ela se tornava ainda mais evidente na Tsarat das moradias, as casas, onde quem padecia dela era recompensado abertamente com súbitas riquezas materiais. Então aqueles que eram acometidos lá na terra de Israel, não esqueça o detalhe, ok? Lá na terra de Israel, quando eles tomaram posse, o inimigo foi vencido em batalhas ou fugiu, ou deixou a terra voluntariamente. E com ela, com a terra em si, eles deixaram as suas construções, moradias, etc. E a partir do momento que eles tomaram posse da terra, né, e tomaram posse segundo a distribuição das terras, das suas porções, cada tribo, e os justos tomaram posse também, né, junto com os demais, tomaram posse de casas, moradias, que já estavam construídas. Então, nesse aspecto aqui, segundo o Talmud, os nossos sábios trazem para nós, é que, de fato, muitas casas de justos, de tzadikim, eram cometidas de tsarat. Então, no primeiro plano, o próprio tzadik, o próprio justo, quando ele via já características, né, de que a casa estava sendo acometida de tsarat, o que ele fazia? Ele buscava imediatamente a Techuvá. E ele se reconciliava com Deus através da Techuvá. Mas aí você vai pensar, mas espera aí, não é um justo, não é um tzadik? Vai se arrepender do quê? Não esqueça que um verdadeiro tzadik, que tem um verdadeiro atributo de humildade, ele sempre está em conexão com a Techuvá, e retorna a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Então o verdadeiro sábio, ele sempre está conectado com a Techuvá. Ele não perde o contato com a Techuvá, certo? E a partir do momento que tomaram posse da terra, então muitos tzadik, né, muitos tzadikim, muitos justos, tiveram as casas acometidas desta forma. E nós não podemos esquecer que os nossos mestres comentam que a geração que entrou na Terra Prometida era uma geração de tzadikim. Então, não somente aqueles que se dedicavam praticamente 24 horas por dia ao estudo da Torá e trazer os ensinamentos ao povo, o próprio povo em si era um povo de tzadik, né? Eles eram um povo de justos, né? De tzadikim. Então, eles tomavam posse da terra. E quando acontecia da casa, melhor dizendo, né? Tomavam posse da casa também. E quando acontecia as casas terem esse problema todo, que nós acabamos de ler aqui na Aliá de hoje, e a casa era condenada realmente, que estava contaminada com o Tsaraat, então a ordem do Kohen, a ordem do sacerdote era: podem demolir a casa completamente até os seus alicerces. Aí então o que acontecia? Então eles começavam, né, quando assim o fazia, né, não eram todas as casas que eram acometidas, mas uma boa parte das moradas foram acometidas. E quando acontecia deles demolirem, né, então agora desgraça pouco é bobagem, né? Então poderia um não judeu dizer, né? Agora vai destruir a casa, etc. E tal, pronto, acabou. Não. Era aí que começava a acontecer outros milagres, né?
Então, os nossos sábios comentam que estas casas, à medida que elas eram destruídas, porque foram condenadas por estarem com Tsarad, estas casas foram descobertas muitas riquezas, muito ouro, joias, pedras preciosas, moedas de prata, né? Muitos artigos de bronze, etc. e tal, né? Foram descobertos tesouros nestas residências. E justamente por que apareceu Tsarad? Porque, na verdade, Deus tem propósito para tudo. Tudo, em tudo há propósito, nada é por engano. Ou seja, você pode, por exemplo, estar com uma séria dificuldade de arrumar um trabalho, um serviço. E você fala, meu Deus do céu, será que ele não vai me ajudar a arrumar um trabalho, um serviço? Então, na realidade, a pergunta é, Senhor, o que queres de mim? Qual é o teu propósito nessa situação? Eu não estou entendendo. Me dê sabedoria, me dê luz, me dê discernimento, para que eu possa aprender as tuas lições sobre esta situação. E Ele te dará. E Ele te dará. Ah, as coisas estão bravas, estão feias, que não se... Então, quanto mais você ficar focado no problema, menos você vê o propósito que Deus tem através disto. Em tudo Deus tem propósito. Em tudo. Nada, absolutamente nada, acontece em nossas vidas por acaso. Nós precisamos buscar a presença divina para podermos ter a sabedoria e o discernimento, o porquê disso e o porquê daquilo. Qual o objetivo de Deus na minha vida. Certo? Então essa é o propósito para essas questões. Então quando as casas eram destruídas, então de fato descobriam-se as riquezas, os tesouros escondidos. Porque quando o povo judeu estava a caminho da terra prometida, a notícia chegou antes deles. Chegou antes do povo judeu. O povo judeu vem vindo para cá. Então as pessoas começaram a fazer o quê? Pegar as suas riquezas e simplesmente começaram o quê? Rebocar nas paredes. Sabe aquela expressão que se fala, né? Parede falsa, fundo falso? Foi o que eles começaram a fazer, parede falsa, fundo falso, o solo, né? O assoalho da casa, etc. e tal. Então eles começaram a esconder as suas riquezas dessa forma, né? Começaram a concretar lá as suas riquezas na parede, passar o reboco, né? Construíram buracos no chão, onde colocaram ali outras partes de tesouros, depois lacraram, etc. e tal, justamente para que os judeus não tomassem posse da riqueza deles. E por que eles fizeram isso? Segundo os nossos sábios, falam pelo Talmud, que aquelas 7 nações, aqueles povos, eles fizeram isso porque eles tinham certeza, primeiro, que eles seriam vencidos pelos judeus, porque eles tiveram conhecimento de tudo que aconteceu na terra do Egito, a saída do Egito, a passagem por dentro do mar, certo? E aí por aí afora vem os milagres que foram acontecendo no dia a dia. Também eles ficaram sabendo da vitória contra Amaleque. Que Amaleque, apesar de ser um exército bem preparado, etc. e tal, não conseguiram abater o povo judeu. Então eles fizeram isso daí com a certeza de que eles seriam vencidos e expulsos da terra. Só que depois eles de expulsos da terra, eles estariam então se restabelecendo, se reorganizando e formaram um novo exército, né, unido e muito forte para voltar a combater os judeus, expulsar e matar para fora da terra, e eles poderiam rever os seus tesouros, porque na fuga não daria para levar os tesouros. Então é nesse sentido aí, ok? Então dessa forma, né, este golpe de fortuna material refletida num lucro espiritual inesperado,
que a pessoa tinha adquirido, a descoberta de sua recente e renovada reaproximação com Deus. Então aqui dentro desse aspecto, né, o nosso Rebbe fala que toda a nossa aproximação a Deus, toda a nossa renovada reaproximação a Deus, ela surta em nós riquezas, obviamente em primeiro lugar dentro do campo espiritual. Não adianta você ter riquezas e não ser feliz. Então, a princípio, a reaproximação, a renovação da reaproximação com Deus, ela traz realmente uma felicidade que não tem preço. Depois, a questão da posse de bens materiais é uma sequência natural. E segundo Deus que conhece todas as coisas, então, segundo o próprio propósito divino, para uns ele vai dar a mais, para outros vai dar mais ou menos, para outros ele vai compartilhar um pouco menos. Por quê? Porque a finalidade de Deus é não perder nenhum dos seus filhos. Para aquele que ele deu pouco, é porque ele sabe que se desse muito, ele se perderia com as riquezas e, obviamente, ele abandonaria o caminho da verdade junto de Deus. Ok? E por aí afora vai, tá bom? É assim que deveríamos encarar toda a aparente adversidade ou contratempo na nossa vida. Esta é a maneira de Deus nos elevar a um nível de relação com Ele que não poderíamos ter conseguido sozinhos. Então, na realidade, amados, o que Deus mostra para nós aqui é que Ele permite as adversidades justamente para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, né, para que nós possamos nos aproximarmos, reaproximarmos de Deus com uma renovada ascensão a Deus de forma bem voluntariosa e transbordante em amor, né? Deus não obriga ninguém a amá-lo. Ninguém é obrigado a amar a Deus. Você ama a Deus se você quiser. Você não é obrigado a servir a Deus. Você serve a Deus se você quiser. Por quê? Porque no sentido literal da palavra, Deus não quer escravos. Ele não se agrada de escravos. Ele se alegra com o filho ou com os filhos que voluntariamente se lançam a Ele, se entregam a Ele, para poder realmente honrar o seu nome, servi-lo com um amor transbordante, verdadeiro, autêntico, no seu dia a dia. Então essa renovação de reaproximação a Deus, ela depende de cada um de nós para o fazer. Deus, ele quer, de fato, tratar contigo como filho e não como senhor e escravo. Entendeu? É isso daí. Ok? Baruch Hashem? Né? Então vamos aí falarmos mais um pouco sobre algum aspecto aí do mês de Nissan. Então nós vimos aí, né, esses dias atrás, sobre a questão das 10 coroas, as 8 porções da Torá, que Deus ensinou a Moshe no primeiro dia do primeiro mês dos meses, né, na consagração e inauguração do Beit HaMikdash, melhor dizendo, do mexicano, tabernáculo no deserto. E hoje nós vamos aí ver aí um ano novo em 5 aspectos. Então, Nissan, né, que ficou conhecido posteriormente, mas originalmente lá em Shemot, Êxodo, né, a saída do Egito, é o primeiro dia do primeiro mês dos meses, será este para vós. Ou, portanto, significa o novo ano, né, ou um ano novo. Então, dentro desse aspecto aí, os nossos mestres, eles trazem um ano novo em 5 aspectos. O ano novo para os reis, para as festas de peregrinação, para o cálculo dos meses
para o cálculo dos anos embolísmicos e para a doação de shekel. Então, Nissan, ele é o ano novo para os reis. O ano do reinado dos reis de Israel eram calculados a partir de Nissan. Mesmo se um rei começasse a reinar no mês de Adar, que é um mês antes de Nissan, o início de considerava-se o início do seu segundo ano de reinado já em Nissan, né? Então era sempre a partir de Nissan, sempre a partir do primeiro mês dos meses, que será para vós. O ano novo para as festas de peregrinação. A festa de Pessah cai nesse mês de Nissan e é considerada a primeira das 3 festas de peregrinação. As outras 2 são Shavuot e Sukkot, ok? Então nós temos aí Shavuot, a partir da segunda noite de Pessah, nós temos a contagem do Homer, 49 dias, e no 50º dia, Shavuot, né? Então nós temos aí a segunda festa de peregrinação. E depois de Rosh Hashanah, no mês de Tishrei, nós temos aí a festividade de Sukkot. Então essas 3 festividades aqui, Pessah, Shavuot e Sukkot, são 3 festas de peregrinação, ou as grandes peregrinações. O judeu, a partir da idade de 20 anos até 60 anos, aonde ele estivesse, salvo justo motivo, ele era obrigado a comparecer nessas 3 festividades. Festividade de peregrinação, ok? Nesse sentido, significa que aconteça o que acontecer, pare tudo e vá para a festividade de peregrinação. Seja ela Pessah, seja ela Shavuot, seja ela Sukkot. Deixe tudo para trás e vá para a festividade. Por isso que nós vimos lá nos livros anteriores, né, que nós estudamos, principalmente Shemot, onde traz essa realidade, e o Eterno faz uma promessa. Se vocês simplesmente obedecerem e subir para Jerusalém para as 3 festividades, né, eu guardarei as vossas posses, as vossas propriedades. No nível mais profundo, o Talmud traz para nós que todo judeu que obedecesse a essa mitzvah das festas das peregrinações, né, das grandes peregrinações, o que aconteceria? Quando ele se colocasse a caminho, ele podia deixar tudo para trás. Deus fez uma promessa, eu guardarei. Então os nossos sábios comentam que a partir do momento que o judeu se colocasse no caminho para a festividade da peregrinação, ele automaticamente tirava realmente dos olhos de cobiça, dos olhos de ciúmes, dos olhos gordos das pessoas que olhassem para as terras deles. Então, o ladrão, ele não tinha ânimo nenhum para entrar e roubar. Não tinha ânimo nenhum aquele invejoso que queria aproveitar a ausência do proprietário e tomar posse da terra e assumir lá, né? A partir de agora essa terra é minha, né? Então, esse usurpador de propriedade, Deus tirava dos seus olhos, né, o olho gordo da cobiça, né? Então, nesse período das festas de peregrinação, né, os maus elementos, eles simplesmente perdiam, entre aspas, né, o apetite de entrar em propriedade alheia, tomar posse, roubar, destruir, etc. e tal. Simplesmente era, no linguajar de hoje, né? Era um período em que a polícia não tinha trabalho com bandido nenhum. Todos eles estavam zen, ficavam light, nada de cobiça, né? Parece que não tem nada para a gente tomar posse, um fala para o outro, né? Um bandido fala para o outro, não sei, é porque eu não estou com vontade hoje não, vamos pensar amanhã nisso daí. Aí passavam-se os dias até o proprietário voltar
para a sua posse. Então, a festa de peregrinação. Dentro desse aspecto aí não restam dúvidas de que o mesmo serve para nós numa aplicação real. À medida que nós nos colocamos no caminho da obediência, Deus nos guarda e guarda aquilo que pertence a nós, família, propriedades, etc. e etc. Ok? Então a Torá declara que o cumprimento de uma promessa de oferecimento de sacrifícios não pode atrasar, como diz lá em Deuteronômio, Devarim, capítulo 23, o verso 22, onde o Eterno, ele fala realmente que os sacrifícios não podem atrasar, não podem esperar. Ah, hoje eu não vou não, amanhã eu levo a minha oferenda. Amanhã já não servia para nada. Não pode atrasar. Então é a mesma coisa dentro do aspecto, para nós Benei Noa, na nossa prática diária. Ah, hoje eu não fiz as preces diárias. Não tem problema, amanhã eu acumulo as preces de hoje junto com as preces de amanhã. Negativo, perdeu o efeito. O ontem não conta, conta o agora. Ah, ontem eu não fiz, eu vou fazer tudo hoje. Negativo, pode esquecer. Perdeu o valor. Não tem valor de oferenda. Deus não vai aceitar mais. Passou. Então, aquilo que você vai fazer hoje, faça-o muito bem feito, para que Deus possa receber. Simplesmente isso. E ao mesmo tempo é um aprendizado para que não haja novas falhas. Então aquele negócio, trazendo novamente para a aplicação na nossa vida do dia a dia. Nós temos aí a festividade de Pêssar, né? Então as comunidades, a sinagoga sede, certo? Lá no Brooklyn, em São Paulo, né? E as demais comunidades aí ligadas ao movimento Benei Noa Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstein. Então vão fazer o seu cerimonial de Pêssar e o jantar especial de Pêssar, né? Então, fulano, vamos lá para a festividade? Ah não, sabe o que acontece? Eu tenho umas coisas para fazer, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que lá. Então as pessoas elas vão arrumando as famosas muletas, né? Então ela arruma tanta muleta que depois ela não consegue nem andar, né? Aí depois ela não consegue andar, ela fala, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Eu não consigo andar. Você arrumou tantas muletas que você não tem como andar mesmo. Ficou paralisado. Então é aquela mesma coisa. Ah, não, porque hoje eu não vou, hoje eu não posso, por causa disso, por causa daquilo. A gente sempre fica colocando obstáculos para obedecermos a Deus, para amar a Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus. E aí fica complicado. Aí fica complicado. Né? Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Ele me abençoe agora, viu Deus? Me abençoe agora, tá? E aí Deus fala, e a oferenda de hoje como fica? Amanhã a gente conversa sobre isso, tá bom? Amanhã a gente conversa. Eu quero agora as minhas bênçãos, certo? Ok? Então, me dê as bênçãos aí. Então, muitas vezes a pessoa acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por ela. E ele não se sente numa, entre aspas, numa obrigação ou num compromisso, melhor dizendo, de amor para com Deus. Então ele adia o seu amor para Deus, né? É o caso, por exemplo, né, dos noivos, né? Oi querida, oi querido, estamos noivos, vamos casar amanhã? Não, amanhã não, vamos deixar para a semana que vem. Beleza. Querido, chegou a semana, vamos casar nessa semana? Ah não, querida, deixa para a semana que vem que eu estou com muito serviço, eu tenho muita coisa para fazer em casa, eu tenho muita coisa para fazer no meu serviço, vamos deixar para o mês X, que vai ser o mês das minhas férias, então a gente casa lá, tá bom? Bom, beleza. Chega o mês. E aí, querido? Vamos casar esse mês então? Então, querida, sabe o que acontece? Eu não consegui minhas férias de 30 dias, só de 15 dias. E o dinheiro que eu vou receber dos 15 dias não dá para fazer a festa de casamento, que não sei o que lá, né? Vamos fazer aí uma viaginha aí e fica elas por elas, tá bom? Vamos deixar para o ano que vem vai ser melhor. Aí passaram-se dias, semanas, meses, já passou o ano,
E aí, vamos casar, querido? Então, sabe como que é? Vai mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vamos casar, querido? Então, sabe, aí passa mais 1 ano, aí o querido, ô querida, tô ligando para você, ó, já faz 3 meses que você não liga para mim, que você não vem no encontro. Nossa, querido, agora que você observou que faz 3 meses que eu não ligo para você, que eu não vou ao teu encontro, agora que você observou isso? Então, sinto te informar, estou noiva e vou casar semana que vem. Por que você fez isso comigo? Aí não adianta chorar, é tarde demais. Então, nessa analogia, para nós entendermos o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é através do nosso serviço diário para com Ele. As festividades bíblicas são festividades para honrar o grande rei. Eu não vou esse mês, eu não vou nessa festa, eu vou deixar para a próxima. Então vai na mesma entoada, só adiando. Chegou a redenção com Mashiach, né? E nem percebeu que Mashiach se manifestou e o povo está vivendo lá na redenção com Mashiach, né? Aí o mundo começa a ficar legal, começa a ficar tudo certinho, tudo bonito. Que beleza! Aí chegou a época do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Aí de repente se torna tudo escuro na vida dele. Ele fala, quem apagou a luz? Será que o mundo entrou em caos e não tem mais energia elétrica? Aí ele ouve uma voz, não, fulano, é que nós agora viemos para baixo. É tudo uma analogia, ok? É que agora nós viemos para baixo. Lá em cima, lá no mundo, lá fora, né, as pessoas estão vivendo um novo tempo, né, com Deus. Mas o Mashiach já veio para a redenção final? Ele não somente veio, como ele já redimiu o que tinha que redimir, e agora eles estão na vida eterna. O mundo foi transformado na moradia de Deus e não tem lugar para nós, porque nós demos as costas para Deus. E ninguém me avisou. Inocente. Entendeu? Nessa analogia, faça a sua reflexão. Então, também nós temos aí dentro dessa questão que os sacrifícios não podem atrasar. E segundo uma opinião do Talmud, Rosh Hashanah 6b, só se viola a proibição de não atrasarás o cumprimento das promessas, das oferendas, depois de transcorridas 3 festas de peregrinação, na sua devida ordem, Pesach, Shavuot e Sukkot. Ou seja, Deus é tão misericordioso e tão amoroso que você pode faltar na primeira, na segunda festa. Se faltar na terceira, aí você deu as costas para Deus mesmo. E mesmo assim, Deus te espera na terceira festividade, para ver se você comparece e possa receber os méritos de Deus. Mas você vai deixar para a terceira festividade, Sukkot? E se de repente acontecer alguma coisa antes, e você de fato não poderá comparecer na terceira festa, aí você fica 3 festas sem levar a sua oferenda a Deus. Aí fica difícil, não fica? Reflete, pense. Você é inteligente. O terceiro, né, o terceiro motivo aí, né, do ano novo é o cálculo dos meses. Então, a partir do primeiro dia de Nissan, tem início um novo ano, e para todos os cômputos relacionados aos meses. Então, toda a configuração do ano vai seguir a partir de Nissan, né? As festividades e etc e tal, né? O calendário judaico, etc e tal. O quarto motivo de um ano novo é o cálculo dos anos embolísmicos.
Se o Beit Din, o tribunal judaico, visse por bem acrescentar um mês de Adar adicional ao calendário, isso devia ser decidido antes do primeiro dia de Nissan. Passada essa data, não era mais possível declarar o ano corrente como embolísmico, né? Qual a finalidade de um mês a mais, chamado como o ano embolismo? É para que a festividade de Pessach sempre caia na primavera. Então, o próprio tribunal judaico, né, antes do primeiro dia de Nissan, já analisava o ano seguinte, a partir de Nissan, ok? E via aí se a festividade de Pessach cairia na primavera. Se cairia na primavera, então seguia tranquilo, normalmente. Um ano, a partir de Nissan, de 12 meses. Quando eles analisavam antes do primeiro dia de Nissan, analisavam o ano próximo, que seria a partir de Nissan, que a Pessach não cairia na primavera, então eles acrescentariam um mês a mais no próximo ano, que seria o 13º mês, e aquele ano seria considerado, ou é considerado o ano embolísmico, certo? Então é acrescentado um mês. Por exemplo, nós encerramos agora, né, esses dias atrás, mais precisamente, pegando o calendário aqui, ok? Então nós encerramos agora, no pôr do sol do dia 1º de abril, sexta-feira, nós finalizamos o mês de Adar 2. Ou seja, esse Adar 2 é o 13º mês do referido ano, no caso 5.782, mas a contar de Nissan e não de Tishrei, de Rosh Hashanah. Então, o ano anterior, 5.781, antes do mês de Nissan, ok? Então, em 5.781, portanto, lá no ano de 2020, né? Então, os sábios analisaram e viram, para o ano de 2022, que corresponde ao ano 5.782, o Pessach não vai cair na primavera se não tivermos um 13º mês, o Adar 2. Então aí foi decretado o Adar 2, o 13º mês. Por isso que nós finalizamos Adar 2 agora, dia 1º de abril ao pôr do sol. É o 13º mês. E agora nós estamos indo para Pessach, que vai cair exatamente na primavera. Lembrando que se trata de Israel. A primavera em Israel, ok? Então é isso daqui que acontece. Então é dentro desse aspecto aqui que os nossos sábios falam que o cálculo dos anos embolísmicos, ok? E o quinto fator sobre um ano novo é sobre a doação de shekel. Todas as oferendas comunais trazidas ao Templo de Jerusalém após o primeiro dia de Nissan devia ser adquirido com os shekels coletados no próprio ano e não com os fundos que restaram do ano anterior. Ou seja, a partir do primeiro dia de Nissan é a nova doação, a nova coleta, que é a doação do shekel, certo? Que era feito lá no Beit HaMikdash, no grande templo em Jerusalém. Ok? Então, esses são os 5 aspectos sobre a questão do Ano Novo, com referência a Nissan. E sobre a questão dos dias de Ezra, ou Esdras e Neemias, né? Então, nós temos aí nos dias de Esdras e Neemias, os primeiros sinais da segunda redenção também surgiram no dia 1º de Nissan. Foi nesse dia que o primeiro contingente de judeus partiu da Babilônia rumo a Jerusalém, conforme está escrito lá Ezra ou Esdras, capítulo 7, verso 9. Pois iniciou a sua jornada de ascensão a partir da Babilônia, no primeiro dia do primeiro mês, que é Nissan, ok? Encontramos também Neemias, capítulo 2, verso 1, no mês de Nissan, como está escrito lá. Foi quando o rei autorizou Neemias a subir para Jerusalém
e a reconstruir a cidade e suas muralhas, enviando oficiais e cavaleiros para acompanhá-lo. Assim como a segunda redenção começou no primeiro dia de Nissan, também a sua conclusão ocorreu na mesma data posterior, pois a redenção daqueles que retornaram da Babilônia não podia ser considerada completa enquanto eles não se purificassem da influência dos povos, em meio aos quais tinham residido, e não deixassem as esposas gentias que tinham tomado dos povos estrangeiros, pois especificamente sobre esse assunto que Ezra e seus colegas concentraram todos os esforços, conforme está escrito lá em Ezra, capítulo 10, versos 16 e 17. Declara: e Ezra, o sacerdote, com os chefes das famílias, apartaram-se de todos no primeiro dia do 10º mês, para se dedicar a examinar cada caso, e terminaram o seu trabalho com todos os homens que haviam tomado mulheres estrangeiras no primeiro dia do 1º mês. Assim, quando o mês de Nissan começou, a redenção do povo foi completada, tanto física quanto espiritualmente, né? Então aqui, né, você pode perguntar, mas eles tiveram que se separar das mulheres gentias que eles adquiriram lá na Babilônia? Sim. Por quê? Porque elas não deixaram a idolatria. Por quê? Porque elas não quiseram convergir para o Deus de Israel, para o Deus dos judeus. E daí? E daí que elas deram as costas. Bye, tchau. Foi isso que aconteceu. Elas preferiram ser abandonadas, ou melhor, deixarem os seus maridos, vamos assim dizer, e voltarem para a Babilônia, para os seus deuses, etc, e etc, etc, que acontecia lá na Babilônia. E assim, chamada aqui segunda redenção, né, onde estava sendo restaurado o Beit Hamikdash, sendo restaurado as muralhas em torno de Jerusalém, etc e tal. Então a segunda redenção, eles estavam ali entrando realmente, tanto física, sem contaminação, com pessoas impuras, ritualmente impuras, e também dentro do aspecto espiritual. Então, segunda redenção, eles entraram dessa forma, tanto na terra como em Jerusalém. Assim, todo o tabernáculo foi consagrado por Arão e seus filhos no primeiro dia de Nissan, na época de Moshe. Também o segundo templo foi inaugurado na mesma data, no primeiro dia do 1º mês dos meses, conhecido como Nissan. E os nossos sábios disseram, né, nos dias de Ezra foram oferecidos sacrifícios, assim como nos dias de Moshe. Assim disse, além disso, a profecia de Ezequiel acerca da consagração do templo também se referiu à mesma data, como consta lá em Ezequiel 45, verso 18. Né? Ezequiel traz essa questão da consagração do templo. E também Ezequiel traz a visão da redenção final de Mashiach, com Mashiach. Então tudo está conectado realmente dentro do aspecto do mês de Nissan, né? Por isso que Nissan também ele é chamado de o primeiro, o começo, para que nós possamos cada vez mais estarmos conectados com o quê? Com a redenção final, com Mashiach. Uma pergunta, às vezes você pensa, então esse mês de Nissan, Mashiach pode se revelar a qualquer momento. Acabou o mês de Nissan. Bom, Mashiach não se revelou, então só no mês de Nissan do ano que vem? Calma aí. Não vai depressa que o tropeção é grande, esfolar a ponta do dedão, ralar os joelhos e às vezes pode até quebrar o queixo na queda. É uma realidade. Cuidado com a corrida desembestada. Por quê? Porque nós vimos aqui o que os nossos mestres trazem, que no caso, a contagem para os reis, mesmo que os reis, eles
assumissem o reinado antes ou depois do mês de Nissan, a contagem era a partir de Nissan. O reinado deles. Ou seja, se acontecer do mês de Nissan se findar e Mashiach não se revelar, o que poderá acontecer a qualquer momento até o fim do mês de Nissan, certo? Mas caso aconteça que o mês vença e Mashiach não se revelou, ok? Até o próximo Nissan, Mashiach poderá se revelar a qualquer momento mesmo. E o seu reinado vai ser contado a partir de Nissan. O que quer dizer isso? Que todo momento, todo tempo, é que nós precisamos nos prepararmos sempre para a revelação de Mashiach, para a redenção final. Vacilar é perigoso. É perigoso. Então, por isso, a preparação é maior agora no mês de Nissan? Sim. Mas passou o mês de Nissan, a preparação continua sendo a mesma. Não podemos vacilar. Lembre-se de uma coisa. Você tem só essa vida. Só essa expectativa. Você não pode desperdiçar. Você não pode jogar fora. Entendeu? É isso daí. Por hoje vamos ficar por aqui, senão podemos ter uma indigestão. Muita comida num dia só fica perigoso. Ok? Até amanhã. Shalom, shalom.